Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 14. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 24 até o versículo de número 52, o fim do capítulo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Diz assim o texto bíblico: Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer antes do anoitecer, para que vingue os meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo, e disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai tubou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos, por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo dos seus inimigos. Porém, desta vez, não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmais até a Jalom. O povo se achava exausto em extremo. E lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram no chão, e comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedestes aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: Cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, e matai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou. Disse mais Saul: Desçamos esta noite no encalço dos filisteus, e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: Faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, um sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei no encalço dos filisteus? Entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor que salva a Israel, ainda que o meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum do povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: Faz o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: Então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul:
Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isto hoje. Assim o povo salvou a Jonatas, para que não morresse. Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas, libertou a Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimás. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Vamos orar? Senhor, meu Deus, graças te damos, Senhor, por tão grandioso privilégio que temos de estarmos na tua casa, Senhor, e aprendermos um pouco da sua palavra. Pai, nós queremos te pedir perdão e misericórdia, porque reconhecemos, Senhor, que somos gravemente pecadores, e a gravidade dos nossos pecados afeta, Senhor, ultraja a tua santidade. Senhor, tem compaixão de nós. Nós te pedimos perdão, Senhor, e te rogamos que, com o perdão dos nossos pecados, o Senhor nos dê também o privilégio de ouvirmos a sua voz hoje de manhã. É no nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós te rogamos isso. Amém. Irmãos, há um discurso no meio das igrejas, principalmente no meio evangélico, contra o que eles chamam de religião. Esse discurso surge alguns anos atrás, e a ideia basicamente era de dizer que a religião é ruim, nós na verdade seguimos a Cristo, e que seguir a Cristo é o oposto de ser religioso. Na verdade, queridos, isso é uma má compreensão tanto do que é seguir a Cristo do que é ser religioso. As pessoas findaram jogando fora o bebê junto com a água suja da bacia. A Bíblia fala em duas religiões, uma verdadeira e uma falsa. É tanto que quando Tiago vai falar sobre religião, ele diz que existe sim uma religião falsa e existe uma religião verdadeira. Ele diz isso lá no final do capítulo 1. Logo, o que eu tenho que compreender é que há uma religião verdadeira e todas as outras são falsas. A questão é que a religião verdadeira não foi criada pelo homem. A religião verdadeira foi criada pelo próprio Deus no Jardim do Éden. O termo religião é a ideia de religar, de reconectar algo que foi quebrado. A nossa comunhão com Deus foi quebrada e o próprio Deus buscou Adão lá no Jardim do Éden, conversou com Adão e providenciou uma saída para Adão, que era o nascimento de Jesus Cristo, que iria perdoar os seus pecados. Então, foi Deus que providenciou esse religamento, essa comunhão novamente com o homem. E o que é a religião falsa? A religião falsa ela está muito mais atrelada a ritos religiosos, onde eu procuro, de alguma forma, pelos meus próprios meios, chegar a esse relacionamento com Deus. Aí é a religião falsa. Então, meu problema não é entre seguir Cristo e seguir a religião, porque seguir Cristo é religião, mas é seguir uma religião falsa, onde eu busco, por meio de rituais, atingir a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e me aproximar de Deus pelos meus próprios métodos, pelos meus próprios esforços. E aí, quando nós vemos isso, quando nós entendemos isso, nós descobrimos que o grande problema hoje é justamente uma religião falsa. É tentar se aproximar de Deus por meio de ritos, de meras formalidades. E a gente faz isso com basicamente tudo. É interessante que nós fazemos ainda uma distinção entre sagrado e profano, e para tudo que nós vamos fazer, nós achamos que precisamos de uma oraçãozinha para que se torne sagrado.
Se você for para a praia com sua família, dificilmente você vai pensar em fazer uma oração antes de entrar no mar. Mas se você for com a igreja, tem que fazer uma oração antes de entrar no mar para santificar a situação, para ser um ato religioso. Então veja, nós ainda temos essas práticas religiosas, nós guardamos essas práticas religiosas. E nós costumamos achar que essas práticas religiosas é o que fazem diferença. Era assim que funcionava Saul. A espiritualidade de Saul, nós já vimos, é capenga. Mesmo Deus dizendo que iria estar com ele, é sempre um problema. Às vezes que Saul é forte, é corajoso, é quando o Espírito do Senhor toma Saul para se levantar em guerra, porque no final das contas Saul é um medroso, é um covarde. Ele é um homem velho que se esconde no meio de malas com medo de um anúncio de que ele seria o rei. Ele é um camarada extremamente covarde. Ele é alto, ele é bonito, ele é rico, nós já vimos isso, mas ele não consegue tomar iniciativas de coragem. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no capítulo 14. Você tem o povo de Israel reunido num canto, encurralado por uma multidão imensa dos filisteus do outro lado. E o que é que Saul faz? Nada. Saul não consegue tomar um passo. Ele está encurralado, ele não consegue tomar nenhuma atitude. E de repente nós descobrimos que um filho dele, Jonatas, é diferente. Esse rapaz, ele crê de verdade e ele realmente age de acordo com a fé. E ele vai sozinho com o escudeiro, enfrenta uma batalha, mata mais de uma dezena de inimigos, inicia uma confusão, inicia uma guerra, enquanto Saul fica lá meio desbaratado. O que está acontecendo? Quem está lá do outro lado? É Jonatas, está do lado do lado. O que a gente faz? Traz a arca aqui, traz a arca aqui. Aí não dá mais tempo não, devolve a arca, bota a arca para lá. Ele fica agoniado, angustiado no meio de ritos religiosos. Ele quer a presença de Deus, ele quer a mão de Deus agindo, e ele acha que se trouxer a arca ele vai conseguir, mas não dá mais tempo, então ele vai lá, junta o povo, leva. É uma confusão. No final das contas, o povo foi vitorioso, não por causa de Saul, mas foi vitorioso por causa de Jonatas. Jonatas e o seu escudeiro, que foram corajosos o suficiente para transpassar um desfiladeiro, iniciaram uma guerra, só eles dois, porque Jonatas dizia, Deus deu os filisteus nas mãos de Israel, só por causa disso. Eles começaram então a guerra e perseguiram naquele dia. O texto nos diz no versículo número 23, que naquele dia o Senhor livrou a Israel e a batalha passou além de Bet-el, 20 quilômetros de guerra. O povo dos filisteus na frente e Israel correndo atrás. Mas Saul, ele não consegue deixar de ser esse religioso falso, que se apega a ritos e estruturas religiosas e não ao próprio Deus. Veja, ele já tem um problema com o Senhor, porque ele desobedeceu ao Senhor antes, e o Senhor disse, a sua descendência não vai continuar no reinado. Ele continua aqui, tentando ganhar a atenção de Deus por meio de ritos, mas ele só faz o errado. Ele demonstra que ele não tem uma espiritualidade sadia. Como é que ele faz isso? Ele faz um voto doido. Ele faz um voto. E aí nós descobrimos, meus irmãos, que quando nós tentamos, por meio de uma espiritualidade falseada, agradar a Deus, nós findamos, não só atrapalhando os planos de Deus, como ainda trazendo sofrimento para quem está perto de nós. O que foi que Saul fez? Versículo número 24. Está lá todo mundo perseguindo, o exército perseguindo os seus inimigos, e o texto nos diz que naquele dia estavam os homens de Israel angustiados. Mas peraí, era um dia de vitória. Foi o dia em que Deus deu a vitória de Israel contra os filisteus. Foi isso que terminou o versículo 23. O 23 terminou dizendo, o Senhor livrou Israel daquele dia. Era um exército imenso e o exército fugiu. Era para o povo estar feliz, era para o povo estar com força, com coragem, com disposição. Eles estavam perseguindo a 20 quilômetros o exército inimigo. Mas o texto chega agora e diz que o povo estava angustiado. Os homens estavam angustiados. Por quê? Porque Saul inventou que ia fazer um voto. Notem como é que funciona a espiritualidade de Saul. Ele entende que ele precisa barganhar com Deus e que as estruturas religiosas vão ajudar nessas horas. E ele faz um voto, e o voto é um voto de jejum. Querido, se você está no meio de uma guerra não é
um ato mental, simplesmente. Nessa época em especial, era, acima de tudo, condicionamento físico. A maioria dessas pessoas não tinha um condicionamento físico como nós pensamos hoje, de puxar ferro, correr maratonas, coisas desse tipo. Não, eram homens de trabalho. Alguns deles se apresentaram como soldados, mas tinha alguns barrigudinhos aqui no meio, tinha uns cabos com braço fino. Não era gente que estava acostumado a um exercício físico tão prolongado. Gente, eles estão correndo a 20 quilômetros. Já tentou fazer isso? 20 quilômetros perseguindo e, ao mesmo tempo, fazendo exercícios com os braços, porque o que eles tinham nas mãos, de um lado um escudo, de outro lado uma espada pesada, batendo esse negócio para tudo quanto era lado, era muito pesado. Não era complicado o negócio. E o que é que Saul faz? Um voto. Voto de quê? De jejum. De jejum. Ele diz aqui, maldito o homem, versículo 24, que comer o pão antes de anoitecer. Ele chega e diz, quem comer pão até ficar de noite é maldito, porque eu quero derrotar os inimigos hoje, para que me vingue dos meus inimigos. Ele diz, nós temos que terminar esse assunto hoje. Se eu quero terminar hoje, como é que eu faço? Eu quero o favor de Deus. Como é que eu encontro o favor de Deus? Eu proclamo um jejum. O problema é que o povo estava fazendo exercício físico o tempo todo. E quando se faz exercício físico numa proporção dessa, o seu nível de açúcar vai lá para baixo e você começa a ficar agoniado e com fome. E o povo estava morrendo de fome. E o que Saul faz? Voto de jejum. O povo angustiado. Primeira informação que o texto traz. O povo estava angustiado porque ele fez um voto de jejum. Foi estupidez. E aí você está com fome, você está morto de cansado, tem um voto para ficar com fome, que você não fez, que foi o rei que fez para você, e de repente você chega num lugar que o nome se chama tentação, versículo número 25. O texto nos diz que eles chegaram num bosque, e no bosque tinha mel no chão. Então, meu irmão, o negócio aqui era complicado. Para nós, mel, bobagem, né? Uma coisa boba. É porque para nós, doce é um negócio muito simples. Para nós, doce é um monte de balinha que fica lá numa vasilhinha na sala. Que a gente vai passando, vai pegando, vai botando na boca e está resolvido. Nessa época, doce não era um negócio tão simples assim. Não era tão fácil de conseguir. As pessoas não tinham uma produção de doce. Não existia nem sequer açúcar nesse momento. E mel era o que eles tinham de mais doce para conseguir. E o texto nos diz que eles passam por um vale que tem uma quantidade tão grande de mel, mas tão grande de mel, que tem mel no chão. Então, as abelhas, provavelmente, naquele vale ali, tinham super alimentado, tinham colocado uma colmeia imensa e tinha mel escorrendo. Eles chegaram e encontraram mel. Só que os coitados, o que aconteceram? Eles tinham um compromisso, o voto de Saul, que era não comer. Todo mundo acabado. E o texto nos diz que eles chegaram e eles escorriam mel pelo chão, mas ninguém comeu um pedacinho de mel sequer, porque estava todo mundo com medo da conjuração. Porque Saul disse, maldito o homem que comer até de noite. Vocês vão ter que ficar com fome e vão ter que continuar batalhando. O cara é louco. Só que tem um detalhe aqui, versículo 27. Jonatas não estava junto com o povo. Lembre que Jonatas está batalhando na outra frente. Ele arrodeou tudo. Israel está atacando por um lado, Jonatas vinha pelo outro lado. Jonatas com seu escudeiro. E agora Jonatas se junta ao exército e Jonatas não sabia do voto que o pai dele tinha feito. Meu amigo, se você vem passando, vem exausto, morrendo de cansado, morrendo de fome e encontra mel no chão, ele não teve dúvida. Pegou a vara, enfiou no mel e passou na boca. E o texto diz uma coisa interessante, que na hora em que ele comeu do mel, seus olhos brilharam. O que é que significa dizer isso? Ele não estava apaixonado, não. É que ele recobrou, estava com um nível de açúcar baixo, porque estava com fome, deu uma lapada de mel na boca, meu amigo, o índice de açúcar foi lá para cima, o cara fica 100% de novo. Foi isso que aconteceu. Ele vinha cansado, quando ele experimentou do mel, ele então teve o seu açúcar recobrado e ele ficou de novo disposto. Ou seja, se ele já tinha corrido 20 quilômetros, pode estar mais 20 para frente, que ele ia agora na força do mel.
E quando o povo viu aquilo, ele ficou assustado. Jonas, não pode fazer um negócio desse, não. Teu pai conjurou solenemente o povo, versículo 28, dizendo: maldito o homem que hoje comer pão. E olha como é que termina o versículo. E o povo estava exausto. Tem uma coisa que você precisa prestar atenção nas narrativas. São pausas para comentário. O autor não costuma fazer pausas para comentário. Ele começou o versículo dizendo: o povo estava angustiado. Agora, depois de dizer como o povo respondeu a Jonatas, ele para dizer: e o povo estava exausto. Tem comida na frente, mas eles estão com medo de comer, porque o rei achou que para convencer Deus de guerrear, eles precisavam de um voto, e o voto era um voto de jejum. Jonatas não concordou com aquilo. Versículo 29, ele usa a expressão: meu pai turbou a terra. Essa expressão é usada em outros dois momentos, é usada em Josué e é usada também no livro de Juízes. E essa expressão é usada no livro de Juízes para aquele voto louco que foi feito lá, onde uma menina foi sacrificada. Nós não sabemos se morreu ou se ficou virgem até morrer. A ideia dele é: o meu pai fez uma loucura. E a lógica de Jonatas é perfeita. Jonatas olha e diz: vejam só o que aconteceu comigo. Eu acabei de comer o mel e eu estou aqui 100% de novo. Eu recuperei minha força todinha só porque eu provei o mel. Isso é loucura, porque quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou no despojo de seus inimigos. Ele diz: olha como é loucura. Se o exército hoje tivesse comido tudo que estava no acampamento dos filisteus, e tivesse agora, chegando aqui, aproveitado esse mel, meu amigo, a gente ia correr Israel todinho e ninguém nem ia notar. Porque estava todo mundo com a barriga cheia. Meu amigo, bota um pão de lado e comendo, e correndo e comendo, correndo e comendo. E agora ainda dava para botar mel dentro. A gente ia fazer um estrago em Israel, nos filisteus. Israel hoje seria plenamente vitorioso. O que meu pai fez? Então note que Jonatas não concorda. Queridos, Saul está preocupado com a arca, Saul está preocupado com rituais, e ele não avança. Jonatas não faz uma oração e avança porque ele crê. O pai, depois que eles estão ganhando, faz um voto porque ele quer terminar a guerra. E Jonatas, não faz sentido isso. A espiritualidade de Jonatas está baseada no que ele crê no Senhor. Ele confia plenamente no Senhor. Saul confia em rituais. E quando se confia em rituais, você não só faz votos assim, você não só toma atitudes erradas, mas todo mundo que está do seu lado é levado a sofrer junto contigo. Não produz o efeito que a pessoa espera. Notem a loucura que ele faz. Ao invés de ele proporcionar a Israel melhores condições para vencer a guerra, ele acha que um ritual religioso é mais importante do que as condições para vencer a guerra. Se Deus tivesse dito para Israel: vocês não vão comer até terminar a guerra, Deus teria dado forças a Israel para terminar a guerra. Mas não foi Deus que disse isso. Deus não deu ordens a Israel para fazer jejum. Qual era a lógica? Deus não quer jejum. Deus quer que vocês terminem o trabalho que vocês começaram. Jonatas começou o trabalho sozinho. Deus não quer que o trabalho se encerre. Deus quer que continue. E o que Saul faz? Por causa da sua religiosidade, ele vai lá e atrapalha. Ele atrapalha. Ele torna a situação mais difícil. O que nos leva, meus irmãos, a um segundo aspecto aqui relacionado quando você tenta ser religioso desse jeito. O primeiro é que você atrapalha os planos de Deus e finda gerando sofrimento. O segundo é que você produz pecado ao invés de santidade. O povo está morrendo de fome. O povo está tudo acabado. E Jonatas diz: se o povo tivesse comido hoje, versículo número 30, olha, a gente teria uma grande vitória hoje, nós teríamos derrotado os filisteus. Aí, de repente, versículo número 31, o texto diz assim: feriram, porém, aqueles dias aos filisteus, desde Miquimais até a Jalom. Ele expandiu um pouco mais o território. Meu irmão, foi longa a batalha. Foi longa a batalha. Foi um dia inteiro sem comer, correndo atrás de um exército, fazendo exercício físico. Como é que o povo está no final do versículo 31?
O povo se achava exausto ao extremo. Primeiro ele disse, o povo estava angustiado. O povo ficou bem aperreado quando Saul disse, ninguém come. Oxi. Quando alguém diz, não coma, parece que a fome chega. Então o povo já ficou angustiado. Depois o povo correu, chegou no lugar onde tinha mel, aí o texto dizia, o povo estava exausto. O mel teria ajudado, seria providência divina para ajudar na batalha. Mas eles não podiam comer do mel, só Jonatas comeu. Aí eles vão, lutam, brigam mais um pouquinho, vão até o final, está chegando de tardezinha, e o povo todo sem comer, e agora o texto chega e diz, eles estavam extremamente exaustos. Chegou a tardezinha, o povo já estava doido. O exército já estava incontrolável. E aí o que aconteceu? O que acontece quando você solta cachorro amarrado? Ele corre, feito um desesperado. E o que acontece quando você está há um dia inteiro fazendo exercício com fome e chega a hora e o pessoal diz, pronto, agora já pode comer. O que acontece? O povo entrou num frenesi alimentar. Eles partiram para cima, versículo número 32, lançando-se ao despojo, pegaram ovelha, pegaram boi, pegaram bezerro, o bicho que tinha pela frente, eles saíram matando. E o texto nos diz, agora no versículo 32, que eles comeram com sangue. Significa que eles comeram mal passado? Não, não foi isso não. Não é que eles comeram comida crua aqui não. É que, gente, demora para escorrer o sangue do animal. Não é assim, cheguei, furei, o sangue sai e está resolvido. Não, demora. Você tem que sangrar o animal e ficar lá esperando que o sangue do animal corra todinho. E o que eles não têm? Tempo, eles não têm paciência, eles estão morrendo de fome. E o texto nos diz que eles chegaram lá, mataram os animais, já foi logo para a churrasqueira e o pessoal estava querendo comer, estava comendo mal passado, ninguém estava com paciência para esperar nada. Eles estão extremamente exaustos. Mas a Bíblia diz que eles não podiam comer com sangue. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar o animal, de pendurar, sangrar e esperar com que todo o sangue do animal escorresse, caísse no chão. Depois que todo o sangue do animal saía da carne, aí sim eles iam abrir o animal, e aí eles iam retalhar o animal, e aí sim eles iam comer o animal. Era essa a regra. Só isso. Não podia comer com sangue na carne. Tinha que esperar que todo o sangue saísse da carne. Mas o povo não tem tempo, não tem forças. Eles estão desesperados por comida. E eles vão lá comer. E qual é a preocupação de Saul? Mas que besteira eu fiz, não é? Eu deixei esse povo todo com fome. Agora olha o que o povo está fazendo. O povo está pecando contra o Senhor, porque eles estão comendo com carne. A culpa foi minha. Eu que obriguei esse povo a ficar com fome o dia todinho. E agora eles estão com tanta fome que eles estão esquecendo a forma correta de comer. Então, a culpa é minha. Não, não é isso que ele faz, não. A culpa é do povo. O povo é que não está sendo, digamos assim, religiosamente correto. Olha o que ele faz. Chegou alguém, versículo número 33, dizendo, olha, o povo está pecando contra o Senhor. Isso é verdade? É verdade. É verdade. O povo está pecando contra o Senhor. E o que ele diz? Procedestes aleivosamente. Ou seja, vocês são os bandos irresponsáveis. Vocês são doidos. Como é que se quebra uma regra religiosa dessa? Vocês sabem que não pode comer com sangue. Vocês estão errados. Meu irmão, quem tinha provocado aquela situação foi Saul. Ele provocou essa situação. Ele levou o povo a pecar, porque regras religiosas usadas de forma hipócrita, usadas de forma farisaica, levam os que estão ao nosso redor a sofrer e a pecar. Foi ele que provocou isso. Mas ele chega e diz, a culpa é de vocês. Vocês não têm paciência para comer. O povo morrendo de fome. Faz o seguinte, role uma pedra para cá, pega a pedra, vamos fazer assim, pegue cada um o seu animal, versículo 34, pega o seu boi, a sua ovelha, venha matar aqui agora, em cima da pedra. Porque quando você colocava o animal em cima de uma pedra, você podia riar a cabeça dele, e aí você, cortando a jugular, o sangue ia escorrer, e eles, agora você consegue comer, porque o sangue vai sair todo, não vai comer com sangue. Aí o texto faz assim, então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, de que já lançaram a mão, e os mataram ali, e edificou Saul
edificou um altar. Que coisa legal, né? Ele edificou um altar. E esse foi o primeiro altar que ele edificou. Então ele era um homem religioso, né? Fez um altar. Não foi. Porque um altar deveria ser sacrifício ao Senhor. E o que ele está fazendo não é um sacrifício ao Senhor. O que ele está fazendo é um rito religioso na tentativa de melhorar as condições de uma loucura alimentar. É isso que ele está tentando fazer. Porque quando você fazia um sacrifício ao Senhor, uma parte da comida era sua, uma parte da comida era do Senhor e uma parte da comida era do sacerdote. Ok, é assim que se faz. É assim que se tem um altar. O altar é para se dividir a comida com Deus. Você ia dividir a comida com o Senhor. O texto não diz que a comida estava sendo dividida com o Senhor. O texto não diz isso. O texto diz que ele pegou uma pedra para o povo matar o animal em cima e derramar o sangue no chão. E ele considera isso adoração ao Senhor. E não é. Não é. Isso é uma tentativa de transformar um ato louco de alimentação num ato religioso e santo. Essa é aquela oração feita antes de você comer até vomitar. É aquela oração que santifica a sua gula. Notou? Essa é a oração que você faz quando você quer comer e pecar enquanto come. Aí você faz uma oração para santificar, para que a gula não seja contabilizada como pecado para você. É isso que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam loucos por fome. Saul acha que um ritual pode limpar essa situação e fazer com que a situação seja melhor agora. Ele tem um altar. O altar não está sendo usado para o Senhor. O altar não está sendo um sacrifício ao Senhor. O altar só é um lugar de abate. A culpa é do povo? Não, meu filho, está todo mundo com fome. Está todo mundo se acabando de fome. A culpa foi de Saul, que pela sua falsa religiosidade criou um voto que não deveria criar. Nota que quando nós usamos nossa falsa religiosidade, nós atrapalhamos os planos divinos e no final das contas nós geramos sofrimento. Quando nós temos uma falsa religiosidade, nós fazemos as pessoas ao nosso redor pecar e tentamos arrumar o pecado por meio de algum rito religioso. E no final das contas, quando nós usamos da nossa falsa religiosidade, nós colocamos as pessoas que estão próximas a nós em perigo e demonstramos que nós não temos nenhum amor pelas pessoas, nós só temos amor pelos rituais. O texto nos diz que Saul, quando o povo terminou de comer, ele diz, o povo não vai dormir não. Ok, vocês comeram, passaram o dia todo brigando, correndo, para cima e para baixo, já comeram churrasco. Irmão, quando termina o churrasco, dá um sono. E um churrasco de noite? O povo devia estar bem cansado. Vamos continuar a guerra. Ok, já comeram? A gente agora vai terminar o trabalho. Nesse momento, o sacerdote tem uma ideia que é muito boa. O sacerdote diz, Saul, que tal a gente perguntar para Deus se é para a gente dormir e descansar o churrasco ou se é para a gente continuar, né? Eu não sei se o sacerdote também tinha comido e tinha cansado. Mas a ideia dele foi boa. Disse, Saul, vamos perguntar para Deus se é para a gente continuar hoje ou se a gente dá uma dormidazinha aqui, uma descansada na carne, para a gente continuar mais tarde. Vamos perguntar para Deus. É uma boa ideia. Para um guerreiro religioso, é uma boa ideia. Ele vai perguntar. E nós não sabemos ao certo como funcionava esse negócio. Nós sabemos que existia um negócio chamado Urim e Tumim, que eram algumas peças que ficavam na estola sacerdotal. E ele sacava isso. Alguns dizem que era um saquinho que ele tinha e tinham 2 pedrinhas dentro. E nós sabemos que era possível ter 3 respostas com essas pedrinhas. Sim, não e silêncio. Porque o texto diz que a resposta aqui foi silêncio. Deus não respondeu. A pergunta foi, a gente continua a guerra? A gente continua indo atrás dos filisteus? E Deus não disse nada. Deus não disse nada. Deus não respondeu. Isso aqui vai se tornar uma constante na vida de Saul. Deus vai parar de responder para ele por causa das loucuras dele. Deus vai parar de responder a ele. E o texto nos diz que ele, quando isso aconteceu, ele disse, pronto, aconteceu alguma coisa. Alguém pecou. Alguém pecou. E deve ter alguém pecado. Versículo de número 38. Então disse Saul, chegai-vos para aqui.
todos os chefes do povo, informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Diz, alguém fez uma besteira, alguém pecou. Porque tão certo como vive o Senhor, versículo 39, que salva Israel, o Deus que salvou Israel, ainda que meu filho Jonatas esteja culpado, seja morto. Nós temos um problema aqui. Ele chega e diz, minha religiosidade é tão grande que eu vou matar até meu filho se vocês me atrapalharem. Notou isso aqui? Mas eu quero que você preste atenção no final do texto. Porém, nenhum do povo lhe respondeu. O que é que o povo fez? Ficou calado. Por que o texto para dizer que o povo ficou calado? Porque o povo sabia o que tinha acontecido. E o que é que o povo está tentando fazer? Está tentando proteger Jonatas. Porque quem foi que pecou? Jonatas. Porque mesmo que o voto tenha sido um voto louco, mesmo que o voto tenha sido um voto precipitado, como diz lá em Eclesiastes, não interessa, foi um voto feito pelo rei, e o voto estava valendo, e Jonatas pecou. E como Jonatas foi alertado lá atrás que ele tinha quebrado, era para o povo chegar agora e dizer, foi Jonatas que comeu, mas o povo ama a Jonatas, porque foi Jonatas que deu aquela vitória. Se não fosse Jonatas com seu escudeiro ter atravessado o desfiladeiro e ter começado a guerra, ele não tinha nem sequer ganhado aquela guerra naquele dia, e o povo ama Jonatas, e o texto de repente chega e diz, e o povo ficou calado, ninguém disse nada. Porque Saul disse, mesmo que tenha sido Jonatas, eu mato, e o povo disse, mas a gente não vai ser responsável por matar Jonatas, não. Ele então chama o sacerdote e de novo vem para tentar descobrir quem é. Ele diz, vamos fazer o seguinte, eu e Jonatas vamos ficar desse lado de cá e vocês ficam do lado de lá. A ideia era começar uma seleção, como aconteceu quando ele foi escolhido. Era basicamente sim ou não. Então, ele ia dizendo, quem é aqui? Se caísse em Israel, aí vai, qual das tribos que caiu? Fulano de tal. Dentro das tribos que caiu, qual foi a família? Família fulano de tal. E assim, do jeito que eles fizeram com Acã, lembram? Eles foram sorteando, até chegou em Acã. Então, era isso que ele queria fazer. Ele queria ir sorteando até chegar na pessoa que pecou e matar essa pessoa. Era simples isso. E ele ficou, ele e Jonatas de um lado e o povo do outro. Só que o texto chegou e diz que a sorte caiu para eles dois. A oração dele no versículo 41 foi interessante. Ele disse, Senhor, mostra a sorte, mostra a verdade. Então, Saul e Jonatas foram acusados e o povo ficou livre. Agora ele tem um problema na mão. Quem pecou? Ou ele ou o filho. E quando faz a sorte, versículo número 42, diz que foi o filho. Indicou Jonatas. Quando chega em Jonatas, Jonatas confessa, versículo 43. Disse Jonatas. Então disse Saul a Jonatas, declaram que fizesse. Jonatas disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. E olha o que é que um homem forte e corajoso faz. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Jonatas está disposto a morrer, desde que a mão do Senhor não caia sobre Israel. Mas foi o pai que fez uma besteira. E o pai dele está preocupado somente com seus ritos religiosos. E porque ele está preocupado com seus ritos religiosos, ele coloca os ritos religiosos acima do amor que ele tem pelas pessoas. Até pelo próprio filho. E como ele quer matar a pessoa que cometeu esse pecado, e o pecado foi quebrar um voto que ele fez, ele vai matar Jonatas. Vejam aí. Versículo número 44. Então disse Saul, Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerá Jonatas. Ele pega o filho e diz, ok, você vai morrer. Você vai morrer. Por que Deus permite uma situação como essa, né? É porque Deus queria humilhar Saul por causa da sua falsa religiosidade e exaltar Jonatas por causa da sua fé verdadeira. Porque quem creu foi Jonatas. Quem iniciou a guerra foi Jonatas. Quem trouxe a vitória para Israel foi Jonatas. Jonatas não fez voto nenhum, mas ele quebrou o voto. Realmente, ele pecou ali. Mas o que Deus quer mostrar é que ele estava com Jonatas e que Saul estava sendo uma desgraça, porque Saul só atrapalhou o processo todinho com sua falsa religiosidade. E agora ele mostra que ele está disposto a matar o próprio filho
para manter a sua religiosidade. Ele não ama as pessoas. Ele não tem amor pelas pessoas, ele tem amor pelos ritos. E aí acontece uma coisa interessante aqui. Versículo 45. Ele disse, o povo disse a Saul, o povo, que tinha ficado calado para esconder Jonatas, lembram? O povo não falou nada, ficou quietinho, mas isso aí não teve jeito, agora Jonatas foi pego. Aí o povo diz assim, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. O povo todo se levanta contra o rei. E o povo todo chega e diz, quem produziu uma vitória hoje foi Jonatas, não foi Saul. E Deus exalta Jonatas no meio do povo, e o povo todo se levanta e diz, ele não morre hoje. Ele não pode morrer hoje. Ele pecou, sim, ele pecou, ele quebrou um juramento, ele quebrou um voto que o rei fez, mas ele não vai morrer hoje, porque o Senhor salvou Israel por meio de Jonatas, não foi por meio de Saul. Foi Jonatas que foi corajoso, foi Jonatas que creu, foi Jonatas que iniciou a guerra, foi Jonatas que trouxe a vitória, foi ele que fez isso, não foi Saul. Para a humilhação de Saul, o texto diz assim, tão certo como vive o Senhor, isso é o povo dizendo, tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que ele fez isso hoje. O que teria acontecido com Saul se ele tivesse tentado matar Jonatas naquele dia? E se algum soldado resolvesse obedecer a ordem de Saul para tentar matar Jonatas naquele dia? O povo teria matado não só Saul, com quem se juntasse do lado dele. Eles estavam do lado de Jonatas. Deus fez isso por meio de Jonatas. A fé de Jonatas é que faz a diferença, não é a religiosidade de Saul. Saul faz voto, tenta barganhar, faz altar, mas nada serve, porque a religiosidade dele é estética, é só exterior, é só pro forma. Jonatas tem realmente fé, e o povo chega agora e diz, Jonatas não pode morrer, porque a religiosidade de Saul só atrapalha. A fé de Jonatas é que faz o que é certo. E naquele dia, olha só que interessante, assim o povo salvou Jonatas. Jonatas livrou a Israel. E agora Israel livrou Jonatas. De quem? Do pai. Do próprio pai. Mas não tinha mais como continuar a guerra depois daquela noite fatídica. 46 diz, Saul deixou de perseguir os filisteus e eles foram para a sua terra. A partir do versículo 47, nós temos um resumo do reinado de Saul até aquele momento. Vai haver um resumo muito parecido lá em 2 Samuel capítulo 8, com relação a Davi. Aqui basicamente você tem qual é a situação histórica, um pouco de como ficou a organização de Israel, só para fechar o assunto. Ele diz, o que aconteceu é que Saul assumiu o reinado de Israel. Então, a partir daquela vitória, se consolidou, não tem mais disputas internas. Ele pelejou contra os inimigos, então ele guerreou contra Moabe, contra Amon, contra Edom, ele subiu contra os Zobar, os filisteus, foi vitorioso em tudo que ele fez. Lembrem-se, Saul é vitorioso por quê? Porque quem guerreia é Jonatas sempre. É sempre Jonatas que guerreia. E ele ouve-se variamente, ou seja, ele se comportou como um rei forte, feriu os amalequitas, libertou Israel das mãos dos que o saqueavam. Esses foram os feitos de Saul. Ele expandiu a guerra e ganhou territórios e agiu como um rei. Por isso que o povo está junto dele. E aí o texto passa agora então a dizer um pouco da família dele. Ele tinha alguns filhos, Jonatas, Isvi e Malquizua. A gente não sabe ao certo os nomes dos filhos dele, porque mais tarde vai ter outra lista, e a gente não sabe se tem nomes repetidos, porque às vezes a pessoa tinha mais de um nome, então às vezes confunde, porque, por exemplo, aqui está faltando alguns nomes aqui. Mas querendo ou não, ao que tudo indica, é porque a pessoa tinha 2 nomes. Ele disse que também tinha 2 filhas, uma delas não vai ser tão importante, que é Merabe, mas a outra vai ser muito importante, Mical. Ele está parando para falar sobre Mical, porque Mical vai ser esposa de Davi mais tarde, e a história de Mical é muito importante. Depois vai dizer como era o nome da mulher dele, era Ainoã. Ele vai ter uma concubina com quem ele também tem filhos, a gente vai ver isso mais tarde.
O general do exército dele era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Então, é para dizer que o general do exército era o primo dele. E o primo dele é fiel a tal ponto que quando Jonatas de Saul morrer, esse primo vai tentar gerar um golpe contra Davi. Então, esse Abner aqui era primo de Saul. Ele então vai dizer que Quis era o pai de Saul, Ner era o pai de Abner, para mostrar o grau de parentesco. E então, termina no versículo número 52, diz: todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul e todos os homens fortes e valentes que via os agregavam. Ou seja, ele foi aumentando o seu exército à medida que o caminho foi andando. Esse relatório final é só para dizer que essa é a família de Saul, foi assim que ele organizou o seu reino, e ele guerreou durante todos os seus dias contra os filisteus, e que de alguma forma ele foi aumentando o seu exército, e agora ele consegue ter força bélica para enfrentar. Pela primeira vez, Israel consegue expulsar os inimigos de perto. Não consegue resolver o problema, mas consegue pelo menos dar um paliativo, porque não há mais saques, não há mais invasões. Isso já é uma grande coisa. Foi isso que Saul fez. Que lições a gente pode tirar para nós hoje? A gente precisa entender de como é perigoso quando nós assumimos uma religiosidade de aparência. Uma religiosidade somente por meio de ritos. Perigoso. Quando a gente acha que se eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, se eu fizer 3 orações por dia, se eu jejuar uma vez por semana, se eu não faltar aos cultos, a gente começa a criar estruturas religiosas para nos sentirmos confortáveis diante de Deus, porque a gente acha que se a gente fizer determinadas coisas, tiver determinadas práticas religiosas, Deus vai gostar mais da gente e Deus vai fazer aquilo que a gente está esperando. E não é assim que funciona. Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar. Só isso. Mas a gente acha e se acostuma e se habitua a atos religiosos e cria uma religiosidade vã, falsa, que não serve, que não nos leva a produzir absolutamente nada na vida. Pelo contrário, o que é que nós fazemos? Nós geralmente atrapalhamos a forma como as coisas deveriam acontecer e, no final das contas, por atrapalhar, nós findamos gerando sofrimento ao invés de trazer alguma solução. Quando nós queremos agir por meio de ritos religiosos, nós colocamos peso sobre as pessoas e nós findamos gerando que as pessoas sofram por causa das nossas regras religiosas e, ao invés de produzir alguma coisa, nós dificultamos, por exemplo, a pregação do Evangelho, nós dificultamos, por exemplo, a forma como o Senhor atua em matéria de santidade. Nós vemos isso nas igrejas o tempo inteiro, meus irmãos. Nós vemos isso o tempo todo. Porque criamos regras de vestimenta, porque não pode botar determinada roupa, quando no final das contas nós só geramos sofrimento. Um pastor amigo meu, um empresário, me contou uma história que eu achei interessante. Tinha uma irmã lá na empresa, foi contratada, a irmãzinha foi contratada para ser auxiliar de serviços gerais, para fazer limpeza. O problema é que a irmãzinha, na igreja dela, não podia usar calça, e a farda da empresa era uma calça. E principalmente para quem vai fazer limpeza. Isso era um problema, ela não conseguia se abaixar, porque ela vinha com as saias apertadas e ficava se envergando de lado para tentar apanhar alguma coisa no chão. Ela não conseguia se mexer. E o pastor disse: eu vou demiti-la, porque ela não consegue fazer o serviço, porque ela não tem mobilidade para fazer o serviço. Ela não consegue. E foi falar com a irmãzinha: irmãzinha, você não está conseguindo produzir, seu trabalho é limpeza, você não está conseguindo produzir porque a sua roupa não serve. Você precisa da farda da empresa que facilite os movimentos e você consiga fazer o trabalho. Não, pastor, mas se eu fizer isso, o meu pastor vai me disciplinar, e eu não posso fazer isso, eu preciso seguir a regra religiosa da igreja. Traz o pastor aqui. O pastor foi conversar com ele e ele disse: pastor, veja só, a irmã, ela trabalha aqui, ela é exposta, mas a roupa dela atrapalha, ela não consegue fazer o trabalho, ela não consegue realizar o trabalho, e eu não quero demiti-la. Mas veja, a farda da empresa possibilita os movimentos. Essa é roupa de homem, calça é roupa de homem, ela não pode usar, é a regra, ela vai ser disciplinada. Ok, pastor, então a calça é roupa de homem, por favor, pega essa calça aqui e veste. Não, essa calça é de mulher, então não é roupa de homem, meu irmão. Então não é roupa de homem, isso é uma calça de mulher. Veja, quando nós criamos regras religiosas, nós trazemos sofrimentos para as pessoas e atrapalhamos a vida delas. Foi assim que os fariseus agiram. Por causa das suas regras religiosas,
eles não conseguiam enxergar o próprio Cristo e traziam sofrimentos. O próprio Jesus vai dizer: vocês colocam fardos pesados sobre os ombros dos outros e não querem mover nem com um dedo o seu. Ou seja, vocês colocam regras sobre as pessoas e vocês não seguem, porque a falsa religiosidade só traz sofrimento para quem está ao nosso redor. Além disso, quando nós temos uma falsa religiosidade, nós fazemos essas pessoas pecar. Nós, ao invés de produzirmos santidade, nós criamos ainda mais pecados, porque quando uma igreja define que determinada coisa é pecado, aquilo se torna pecado, não porque Deus proibiu, mas porque você está desobedecendo a autoridade. E quando Deus estabeleceu uma autoridade numa igreja, Ele disse que essa autoridade deveria ser obedecida. Então, quando você inventa uma regra doida e a igreja desobedece, a igreja está pecando não porque quebrou a regra, mas está pecando porque desobedeceu uma autoridade. E a gente finda atrapalhando a pregação do evangelho, porque as pessoas olham para aquilo ali e dizem: isso é ridículo, essa forma de agir não é certa, esse jeito de viver não é correto, e a gente cria uma estrutura religiosa que atrapalha a pregação do evangelho, que envergonha o evangelho, que nos transforma em um povo meio doido, assim, e nessa estrutura louca nós findamos fazendo o mundo pecar contra nós. É isso que Paulo diz à igreja dos Coríntios: olha o jeito que vocês se comportam como religiosos, porque o mundo lá fora está blasfemando contra Deus por causa de vocês. Quando o povo de Deus se torna meros religiosos, com regras religiosas, o mundo blasfema contra Deus por nossa causa. Se cria um estereótipo a tal ponto de que nós vamos produzir pecado lá fora e não santidade. Eu morei em Jaboatão Velho. E, meu irmão, eu sou sertanejo. E a roupa oficial de um sertanejo é uma bermuda, sandália havaiana e uma camiseta velha. É ou não é? É a roupa oficial de um sertanejo. Você chega lá, tá todo mundo, até os velhinhos. Todo mundo assim. Eu chego lá em Jaboatão e como é que eu me visto? Como é que eu vou na feira? Boto minha camisa velha, meu short, na altura do joelho, claro. Porque as pernas brancas ninguém merece ficar olhando. Pego minha sandália havaiana e lá vou eu arrastando. Meu irmão, isso deu uma confusão. Isso deu uma confusão. As pessoas da feira foram reclamar com os irmãos da igreja. E o assunto era que o pastor estava andando quase nu na rua. O pastor está andando quase nu na rua. Andando com calça curta. Porque o pastor anterior ia de terno para a feira. Eu disse: não tem problema nenhum ir de terno, não. Deixa que vocês paguem o terno e a lavanderia. Por mim eu vou. Eu gosto de andar de terno. Agora é ridículo isso. Por causa de uma regra que uma igreja inventou. O povo pecou. E eu passei 10 anos andando de calça comprida. Tinha que botar uma calça comprida para ir na feira. Eu só não larguei mão do chinelo. Nós fazemos as pessoas pecarem quando nós temos uma religiosidade falsa. Nós não produzimos santidade. Nós produzimos o mal. Nós não podemos ter isso. Por último, quando você se torna um religioso falso, cheio de regrinhas, você vai amar mais suas regras do que amar as pessoas. É por isso que os fariseus olham para um homem que era aleijado e andando, eles olham e dizem para ele: cara, que legal, você está andando agora? Não diz isso. Quem te curou no sábado? Por quê? Não pode curar no sábado. Aí tem uma mulher que está não sei quantos anos aprisionada lá, sofrendo, e eles olham para ela e dizem: parabéns, você ficou boa depois de todos esses anos, que coisa boa. Diz: não, eles olham: quem te curou no sábado? Porque a regra é mais importante que o sofrimento das pessoas. A regra é mais importante do que as pessoas. E nós sacrificamos as pessoas por causa das nossas regras espirituais, religiosas. E nós estabelecemos quem pode ou não pode frequentar a igreja. Nós estabelecemos quem pode ou não pode ser crente. Fulano de tal, barba desse tamanho, cabelo desse tamanho, cheio de tatuagem. Não pode ser crente, não. Se for para ser crente, tem que tirar essa barba, tem que arrumar esse cabelo, de preferência esconder essas tatuagens aí, porque o negócio está feio. Porque crente que é crente não se veste, não vive desse jeito. E aí a gente finda chegando para essas pessoas e dizendo: vão para uma igreja alternativa, porque a nossa não tem como receber esse tipo de gente. Não consegue. Um jornalista lá em São Paulo fez uma pesquisa interessante. Ele passou alguns anos como mendigo na rua. E depois fez uma reportagem contando a sua experiência desse período que ele viveu na rua. E ele disse uma coisa interessante: as igrejas evangélicas são até um negócio legal, mas eles têm um segurança na porta que eles chamam de diácono,
que quando a gente chega lá, eles não deixam a gente entrar. Eles já estão com R$ 2 na mão já para entregar para a gente ir embora. Então, eles pagam a gente para a gente não ficar incomodando. Esse segurança é bem interessante. Ele não entendeu que aquilo ali era um ministério de assistência social da igreja. E qual é o trabalho do assistente social da igreja? Não deixar que pessoas inconvenientes entrem. Eu já vi, meus irmãos, mulheres serem expulsas da igreja porque a roupa não estava adequada. Mas a mulher era uma prostituta, ela estava desesperada entrando na igreja. Ela não estava do jeito certo. Ela não estava da forma certa. Já vi irmãos também piedosos, tirando o paletó e dando para uma mulher dessa, para que ela não se sentisse desconfortável enquanto sentasse no banco. É diferente quando nossas regras religiosas estão em voga. A gente finda maltratando as pessoas e preferindo as nossas regras às pessoas. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. Entendemos que existe uma religião verdadeira e uma religião falsa. A religião verdadeira diz respeito a ter fé no Senhor, confiar no Senhor e andar conforme as regras que Ele estabeleceu. A religião falsa diz respeito a eu criar minhas próprias regras, amar as minhas próprias regras, achando que essas regras que eu absolvi serão suficientes para me aproximar do Senhor. Isso é falso. Isso não vai acontecer. Que Deus, o Senhor, nos livre, não da religião. Cristo é a nossa religião. Ele veio para nos religar com Deus, mas que Ele nos livre de uma religião falsa, de uma religião fingida, de uma religião que é vã. Vamos orar? Senhor, meu Deus, queremos te pedir perdão, porque muitas vezes as nossas regrinhas religiosas, que não foram normas do Senhor, são estabelecidas sobre nós e nós nos agarramos a elas numa tentativa, Senhor, vã, de nos considerarmos mais santos e mais próximos de Ti. Quando, na verdade, essas regras, Senhor, vão atrapalhar a nossa vida, a vontade do Senhor entre nós, vão, Senhor, produzir sofrimento, vão produzir pecado e vão nos fazer amar mais essas regras do que as pessoas. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a andarmos numa religião pura e sem mácula para com o Senhor, visitar órfãos e viúvas e andar de acordo com os Teus caminhos. Que nossa confiança esteja plenamente no Senhor e não nessas normazinhas que a gente cria. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém.